Livro de Jeremias, meus irmãos, profeta Jeremias, ele vai profetizar ali em um tempo muito difícil, louvado seja Deus. O tempo que o povo vai ser levado ao exílio da Babilônia. Tempo que o povo vai viver um cativeiro babilônico, louvado seja Deus, glória a Jesus. E quando nós olhamos, quando Deus chama ali Jeremias, desde o princípio Jeremias já teme, né? Jeremias vai dizer para Deus: Deus, eu sou ainda tão novo, Deus, sou ainda tão jovem. Aí Deus vai dizer para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre, Jeremias. Eu estarei contigo, Jeremias. Você vai profetizar, vai levantar reis, vai derrubar reis. Você, Jeremias, é o meu enviado para profetizar para esse povo. Louvado seja Deus. E quando nós chegamos aqui, meus irmãos, no capítulo 29, é o momento que nós vamos contemplar, o momento que o profeta Jeremias, usado por Deus, vai direcionar uma carta para esse povo que já estava ali no exílio. E eu quero sim ter um tempo de trabalhar aqui, meus irmãos, bem aqui esse texto que nós lemos, porque, louvado seja Deus, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, Ele disse algo muito específico, muito específico. Ele dizia para mim, meus irmãos, que algumas pessoas que estão aqui nessa manhã, louvado seja Deus, você já passou esse momento do exílio. Você já passou esse momento de deserto. Deus permitiu você passar por um momento muito difícil na sua vida. Deus permitiu você passar por um deserto muito grande na sua vida. Mas esse deserto foi o próprio Deus que te direcionou para lá. Foi o próprio Deus que te colocou nesse deserto. Foi o próprio Deus que permitiu tudo isso na sua vida. Mas havia, meus irmãos, uma data que Deus iria te levar, mas também havia uma data que Deus iria te retirar desse deserto. E quando Deus transmitiu essa palavra ao meu coração, Deus dizia algo muito específico, e o que Deus falava comigo era: tem pessoas que vão estar ouvindo essa palavra nessa manhã, que é chegado a hora de eu tirar essas pessoas desse deserto. Que é chegada uma hora de eu virar no cativeiro dessas pessoas. Se você crê que você está enquadrado nessa profecia, nessa revelação, dá um brado de glória para o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Se você crê que é hora de Deus te transportar de novo, aleluia, para um lugar de bênção, de vitória. Se você crê que é chegada a hora de Deus virar o seu cativeiro, exalta e glorifica Ele com glória e com alegria. Mas vamos entender um pouco aqui, meus irmãos, essa mensagem. Porque no capítulo 29, meus irmãos, quando Jeremias, usado por Deus, vai direcionar essa carta para aquele povo que estava no exílio, eu fiz questão de ler os primeiros versículos até o versículo 4, para entenderem que essa carta não era palavras de Jeremias, era palavras do próprio Deus. Porque no versículo 4 vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que desportei de Jerusalém para a Babilônia. Era palavras do Senhor para aquele povo. Era o próprio Deus pedindo para que Jeremias escrevesse aquela carta e direcionasse ela para aquele povo que estava no exílio. E o teor dessa carta, meus irmãos, louvado seja Deus, chama a atenção de cada um de nós que aqui estamos. Porque quando Jeremias é chamado para escrever essa carta, havia alguns profetas profetizando coisas que Deus não havia mandado eles profetizar ali dentro da Babilônia. Sequer Deus havia enviado esses profetas para lá. Sequer Deus tinha levantado esses profetas ali naquele lugar. E eles estavam profetizando coisas que Deus não havia colocado na boca deles para entregar para aquele povo. Irmãos, louvado seja Deus. Eu vou te dar um conselho dentro dessa palavra aqui nessa manhã. Se Deus permitir você passar por um deserto, se Deus permitir você passar por uma prova, há um propósito para tudo isso. Deus não faz nada sem propósito. Então, se Deus permitir você passar pelo vale da sombra da morte, permitir você passar por uma prova, pelo deserto, aleluia, aceite o que Deus está propondo para a sua vida. E qual é o conselho que eu vou te dar? Não peça para Deus te
tirar do deserto. Não peça para Deus te tirar da prova. Sabe qual deve ser a sua oração no conselho que eu vou te dar? A sua oração deve ser: Deus, eu não peço que o Senhor tire a mim desse deserto, porque eu creio que há um propósito. Eu quero que o Senhor atravesse comigo esse deserto. Eu quero que o Senhor caminhe comigo nesse deserto. Aleluia. Até porque, meus irmãos, o deserto não é para te matar. O deserto não é para te deixar lá. Há um propósito para o deserto. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. E o próprio Deus que nos leva para o deserto, Ele garante que estará conosco. Ele garante que não vai nos abandonar no deserto. Então não peça para Deus te tirar do deserto. Peça para que Deus venha estar contigo atravessando esse deserto. Glorifica a Deus, exalta a Deus. No capítulo 33, meus irmãos, do livro de Êxodo, salvo engano, louvado seja Deus. Quando Deus ali fica meio que furioso, irado com aquele povo, e Deus disse para Moisés: Moisés, eu não vou mais com esse povo, Moisés, eu não vou. Porque se eu for com esse povo, Moisés, talvez possa acontecer de eu fulminar esse povo. Esse povo é um povo rebelde. Aí Moisés vai interceder a Deus. Moisés vai suplicar a misericórdia de Deus, para que Deus viesse perdoar aquele povo. E aí, durante aquela conversa, Deus vai dizer para Moisés: Moisés, eu nem irei contigo, mas eu enviarei um anjo, Moisés. E Moisés vai dizer para Deus: não, Deus, não. Nós não partiremos daqui sem a tua presença, Deus. Nós não iremos daqui sem a tua presença. Por quê? Porque Moisés sabia, Moisés era convicto, louvado seja Deus, aleluia, que eles seriam incapazes de atravessar aquele deserto sem a presença de Deus. Ele sabia que a presença de Deus era a garantia de vitória, que a presença de Deus era a garantia que eles chegariam lá do outro lado. Então Moisés vai dizer: não nos deixa sair daqui, nós não sairemos daqui sem a tua presença. Glorifique e exalte o nome santo do Senhor. Oh, aleluia, ao Cordeiro de Deus. Eu já estou sentindo graça nessa palavra para profetizar na sua vida. Você que está nesse deserto, acalma o seu coração. Há uma presença de Deus aí com você. Ele está segurando na sua mão. Ele está te dando pão e água para beber. Não vai te faltar maná, não vai te faltar água para beber, não vai te faltar provisão. Ele está com você. Oh, aleluia. Oh, aleluia, ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Oh, ei, você que está com seu coração apertado, vai se alegrando com essa palavra. O Espírito de Deus, o Consolador amado, está ministrando no seu coração. Eu estou com você. Eu estou com você. Olha, eu segurando nas suas mãos. Aleluia. E aí, meus irmãos, o teor da carta que Jeremias vai escrever para aquele povo chama a atenção de cada um de nós. Porque Deus havia profetizado pelo profeta Jeremias para aquele povo que o cativeiro duraria 70 anos. Mas havia profetas ali, meus irmãos, profetizando para aquele povo que com 2 anos eles retornariam, que com 2 anos eles voltariam para Jerusalém. Só que o próprio Deus havia falado que o cativeiro duraria 70 anos. E aí, meus irmãos, a gente identifica com algumas pessoas que profetizam no nome dele mesmo. Tem algumas pessoas, meus irmãos, que chega alguém para ele e lamenta e fala: pastor, eu estou passando por um momento difícil, por uma prova, por um deserto. Aí a pessoa que está aqui do outro lado, na posição de orar em prol daquela pessoa, nem pensa 2 vezes, fala: irmão, eu vou orar por você. Deus vai te tirar desse deserto. Você vai sair hoje. Deus vai virar o seu cativeiro hoje. A bênção vai chegar hoje. Pessoas que pregam prosperidade sem Deus estar profetizando prosperidade. Pessoas que pregam bênção sem Deus estar profetizando bênção para aquela hora. Pessoas que pregam e profetizam aquilo que Deus não está profetizando, meus irmãos.
Devemos tomar muito cuidado com isso, louvado seja Deus. Chegar para uma pessoa e dizer: olha, Deus está te tirando desse deserto hoje, sem Deus está falando. Aí você profetiza de si mesmo, e o cativeiro permanece, o deserto permanece. Você está brincando com a fé daquela pessoa. Aquela pessoa vai dizer: mas o pastor não profetizou, mas o pregador não profetizou, e o deserto continua. Quem falou? Foi Deus ou foi o pastor? Devemos tomar cuidado. Estava acontecendo isso ali naquele lugar. E sabe qual é o teor da mensagem, da carta? A partir do versículo 5. A partir do versículo 5 vai dizer assim: olha, construam casas, habite nelas, plante jardim e coma do seu fruto. Casem-se e tenha filhos e filhas. Escolha mulheres para casar-se com seus filhos, e dê as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multiplique-se e não diminua. Busque a prosperidade da cidade, para o qual eu os desportei, e ore ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Deus estava falando com aquele povo: construam casas, plantem jardins, tenham filhas e filhas, e escolhem filhas para os seus filhos, para que eles também tenham filhos. Com isso eu entendo, meus irmãos, como assim? Construam casas, plantam jardins, comem do fruto do jardim. Deus dizendo: louvado seja Deus, tenha filhos e filhas, e dê filhos, e dê filhas para os seus filhos, para que eles também tenham filhos. Isso significa que o cativeiro ia durar muito tempo. Como ter filhos e ter filhas para os seus filhos, para que eles também tenham filhos? Construam casas. Deus estava dizendo para aquele povo: esse cativeiro vai durar mais do que vocês estão esperando. Esse cativeiro vai durar mais do que vocês estão pensando. Então faça o seguinte: louvado seja Deus, glória a Jesus, desfrute, aleluia, desse lugar que Deus levou para vocês. Faça desse lugar por hora a sua casa, o seu lar, o lugar que vocês habitam. Ore por eles, porque vocês orando por eles, Ele vai prosperar, e vocês vão depender da prosperidade desse lugar. Louvado seja Deus. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos tão ansiosos em tudo na vida. Às vezes nós achamos, meus irmãos, que nós estamos aqui apenas para, pronto, qualquer hora subir para a glória e tal, e fazer como os tessalônicos, né? Que já nem trabalhava mais e achava que a volta de Jesus viria a qualquer hora, e deixaram de trabalhar e deixaram de fazer os seus afazeres, e ficava ali. Quando na verdade nós devemos desfrutar dessa vida, meus irmãos. Nós devemos ter filhos e filhos, casar, construir casas, plantar jardim, trabalhar, pelejar pela vida e desfrutar do dom da vida que Deus nos proporcionou. Orar pela paz dessa nação, porque se essa nação tiver paz, você vai desfrutar da paz dessa nação. Orar pela prosperidade desse país, porque se houver prosperidade nesse país, você vai desfrutar da prosperidade desse país. Então não fica ansioso não, viva a vida da melhor forma que você possa viver em Deus. Desfrute do dom da vida que Deus te deu, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de paz, há tempo de guerra. Fica tranquilo, vai vivendo e deixa Deus conduzir a sua vida, deixa Deus dirigir os seus passos. Vai desfrutando daquilo que Ele está te proporcionando. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E assim nós vamos viver de uma forma melhor, com a certeza que Deus está nos conduzindo, sem tanta ansiedade, sem tanta aflição, desfrutando de tudo aquilo que Deus está nos proporcionando. E quando chegar a hora dele buscar a sua igreja, aí sim, porque o que apóstolo Paulo vai dizer aos tessalônicos é: ficam tranquilos, trabalhem, porque aquele que não trabalha não é digno de comer. E ele vai dizer também para aqueles
vai dizer o seguinte: não fique preocupado com seus irmãos que já dormem no Senhor. Fica tranquilo, vai vivendo. Se Jesus não voltar na geração de vocês, vocês também vão descansar no Senhor até que Ele venha. Aí apóstolo Paulo vai dizer, aleluia, glória a Jesus. Ele vai dizer assim: olha, não se preocupe com aqueles que já dormem no Senhor, porque aqueles que já dormem no Senhor, quando Jesus Cristo voltar, eles ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos encontrarão com o Senhor Jesus Cristo na glória. Fica tranquilo, vai vivendo a sua vida, vai desfrutando do dom da vida que Deus vos deu, aleluia, glória a Jesus. Jeremias está profetizando mais ou menos a mesma coisa. Desfrutem, construam casas, não dê ouvido aos profetas que estão profetizando de si mesmo no meio de vós. Não dê ouvido aos muitos sonhos que vocês estão tendo. Eu não estou dando esses sonhos para vocês, é as vossas ansiedades que está fazendo vocês ter sonhos. Tudo isso Jeremias está escrevendo. Mas aí quando chega, meus irmãos, no versículo 10 que nós meditamos, o próprio Deus vai dizer para aquele povo: quando se passar os 70 anos, quando cumprir a minha palavra, eu mesmo me responsabilizarei pelas minhas palavras, e tornarei vocês para o lugar de onde eu vos transportei. Tirarei vocês daí, louvado seja Deus. Eu mesmo cumprirei com a minha palavra. Eu mesmo farei a minha palavra se cumprir. Quando se passar dos 70 anos, eu tirarei vocês daí e levarei vocês novamente para Jerusalém, no tempo certo, no tempo que eu vos prometi. Louvado seja Deus. Por quê? Porque é um propósito eu ter levado vocês para aí. Então fique tranquilo, na hora certa, no momento certo, no tempo oportuno, quando o propósito se cumprir, eu mesmo levarei vocês de volta para Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quando chegar a hora certa, eu virarei o cativeiro de vocês. Quando chegar a hora certa, quando chegar o momento certo, eu mesmo virarei o cativeiro de vocês. Eu mesmo velarei pela minha palavra. Eu mesmo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou sentindo a presença de Deus, igreja. Eu estou sentindo a graça de Deus, igreja. Eu estou sentindo a revelação de Deus descer aqui nesse lugar. Eu estou sentindo a presença de Deus, e Deus está revelando a palavra ao coração de todos nós que aqui estamos. Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia. É tão maravilhoso, meus irmãos, quando nós entendemos um pouco mais desse cativeiro, do porquê dos 70 anos. Como assim? Foi por acaso? Deus lá de repente falou: o cativeiro vai ser 70 anos. Não, não foi por acaso não. O povo negligenciou o ano sabático. E por negligenciar o ano sabático, quando Deus foi levar esse povo cativo, Deus fez as contas. Negligenciaram 70 anos de ano sabático, será 70 anos de cativeiro. Não deram descanso para a terra. Não deram descanso para a terra durante 70 anos, somando tudo, serão 70 anos de cativeiro. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Deus contabiliza tudo. Cuidado com a sua ansiedade. Cuidado, louvado seja com tudo aquilo que você faz. Deus contabiliza tudo. Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia. E se Deus permitir um deserto na sua vida, se Ele disser, vai ser 3 anos, vai ser 10 anos, vai ser 30 anos, vai ser 6 meses, pode ter certeza, não vai ser nada aleatório. Ele pode ter contabilizado algumas coisas na sua vida. Então viva conforme a vontade de Deus, vive segundo a palavra dEle, e assim será mais fácil, assim será melhor. Então glorifica e exalta o nome santo do Senhor. Exalta e glorifica a Deus. Exalta, 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 exalta e glorifica a Ele. Aleluias, aleluias ao Cordeiro de Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Cristo de Nazaré. Meus irmãos, aqui tem pessoas em nosso meio, e o Espírito Santo de Deus está revelando, e Ele está dizendo: tem pessoas aqui nesse lugar, aleluia, por algum motivo, você deixou de cultuar um pouco aos domingos, por algum motivo, por alguma fazeira, por alguma aflição, você deixou um pouco de estar aqui cultuando conosco, mas Deus te trouxe aqui exclusivamente para te entregar essa palavra e dizer: eu sei porque você não estava aqui, era momento de dor, era momento de aflição, era momento de deserto, e eu te trouxe aqui nessa manhã porque eu tenho uma palavra revelada ao seu coração. Eu te trouxe para quê? Porque é chegado a hora de eu virar esse cativeiro, é chegado a hora desse cativeiro ter fim na sua vida. Pode glorificar e exaltar a Deus. A porta vai se abrir, você vai entrar dentro daquele lugar e Deus vai assinar aquele documentação. Pode ter certeza, a bênção de Deus vai chegar na sua vida. Quem sabe Deus te segurou, presta atenção, quem sabe Deus te segurou até hoje, até agora, e não chegou aquilo que você tanto almejava. Aí a revelação de Deus manda dizer: se você estava esperando o casamento vai chegar. Se você estava esperando a bênção de Deus chegar, a bênção de Deus vai chegar. Por quê? Porque o tempo de cativeiro está terminando, é chegado a hora. Aleluia. Se Deus te levou para o deserto para experimentar a sua fé, se Deus te levou para o deserto para saber o que havia no seu coração, aleluia, o propósito já se cumpriu. Ele sabe exatamente o que há no seu coração. Ele sabe exatamente como é que foi que você atravessou esse deserto, confiando nele, esperando nele, acreditando nele, aleluia, adorando a Ele mesmo no tempo de escassez, no tempo de luta, no tempo de prova. Você não deixava de adorar, você não deixava de engrandecer o nome dEle. Aí Ele olhando lá do alto céu dizendo: está no deserto, mas não deixa de adorar, está no deserto, mas não deixa de confiar. O propósito está se cumprindo, o propósito está se cumprindo, está chegando a hora do cativeiro ser virado. Recebe essa revelação de Deus, receba essa revelação de Deus na sua vida. É a mensagem, é a carta que Deus está direcionando ao seu coração aqui nessa manhã. Entenda que é um propósito para todas as coisas, meus irmãos. Deus nos sonda nos mínimos detalhes. Deus sonda a nossa mente, o nosso coração. Ele sonda. Ele sabe exatamente como nós estamos no momento de prova, no momento de deserto. Ele sabe se nós vamos nos comportar como alguns dos nossos irmãos hebreus que murmurou e ficou no deserto. Mas Ele também sabe se há em nós o mesmo espírito de Josué e Caleb. Ele sabe, louvado seja Deus, quando Ele olha para você, crendo como Josué e Caleb, dizendo: se Deus se agradar de nós, nós iremos entrar dentro da terra prometida. Se Deus se agradar de nós, nós iremos tomar posse da vitória. Ele sabe se você está se comportando dessa forma. Ele sabe se você se comportou dessa forma durante todo esse deserto. E é por isso que Ele está trazendo essa palavra ao seu coração aqui nessa manhã. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Se eu fosse você, eu exaltava a Deus. Irmãos, para mim caminhar para o fim dessa mensagem, chegar no versículo 11. Antes de nós entrarmos no versículo 11 para terminar essa mensagem, eu quero transmitir algo de uma experiência própria comigo aqui nesse país, juntamente com a minha esposa, desde quando nós chegamos aqui. Quando eu cheguei aqui nesse país, meu irmão e minha irmã, a mensagem que Deus mais falava comigo era essa mensagem. Eu abria a Bíblia, eu meditava, eu buscava, e era a mensagem que mais Deus falava comigo. E eu não estava entendendo o porquê. Até então, até que chegou um momento, passando-se alguns meses, Deus começou a trazer a revelação. Nós estamos aqui quase um ano já, e eu esperava que as coisas estivessem acontecendo com maior velocidade, mas as coisas continuam ainda
meio que travadas ainda. Alguns trâmites ainda está por acontecer. E aí passamos-se alguns meses. Deus começou a me trazer à memória o texto que Ele falava comigo quase que diariamente quando eu cheguei aqui nesse país. E a mensagem que Deus falava comigo quando eu cheguei aqui nesse país é como se dissesse: construa casa, tenha filhos e filhas, constrói jardim, desfrute da paz dessa cidade, porque o cativeiro vai durar um pouco mais do que você está pensando. Deus falando comigo assim, louvado seja Deus, glória a Jesus. Talvez você está achando que as coisas vão caminhar numa velocidade e as coisas vão começar a acontecer de uma hora para outra. E Deus falando comigo, louvado seja Deus, acalma o seu coração. As coisas vão durar um pouco mais do que você está pensando. E aí eu fui entendendo o que Deus estava falando comigo. E hoje eu tenho certeza que verdadeiramente era Ele que estava direcionando essa palavra ao meu coração, para que eu pudesse descansar neles, para que eu pudesse confiar nele. E todas as vezes que eu chegava para o pastor João e começava a falar: pastor João, tá assim, assim, aí o pastor João falava comigo: fica tranquilo, calma, na hora certa Deus vai fazer acontecer. E Ele sempre me animando, Ele sempre me encorajando. As irmãs, quando a gente vai conversar com elas encorajando a gente. Aí daqui a pouco Deus deixa sinais aqui, Deus deixa sinais ali, Deus vai falando alguma coisa aqui para nos encorajar, para não nos deixar desanimar. Louvado seja Deus. E aqui nós estamos, louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas eu creio, meus irmãos, quando Deus me entregou essa palavra por esses dias para ser pregado aqui nessa manhã, eu creio que Deus ministrou algo no meu coração. E o que Deus ministrou no meu coração é: louvado seja Deus, aleluias. O que Deus ministrou no meu coração é: o cativeiro vai começar a ser virado. Eu vou começar a acelerar as coisas, louvado seja Deus. Eu vou começar a fazer as coisas de uma forma diferente. Eu vi Deus ministrando no meu coração, meus irmãos. E o que Deus ministrava no meu coração era: louvado seja Deus. Quando você chegou aqui, eu ministrei essa palavra para que você viesse descansar em mim e ter a certeza que o cativeiro duraria um pouco mais, que o tempo dessa missão duraria um pouco mais. Mas agora está chegando a hora das minhas promessas começar a se cumprir em uma velocidade maior. Está chegando a hora, está chegando o momento que as coisas vão começar a acontecer. Oh, aleluia! Se você crê nessa revelação dos céus, exalta e glorifica o Rei da Glória. Se você crê que o cativeiro está virando hoje, se você crê que a porta está abrindo agora, se você crê que Deus vai colocar uma velocidade maior nesse processo, glorifique e exalta Jesus Cristo, Filho de Deus. Exalta e glorifica o nome do Senhor. Quem sabe tem tantos anos que você está esperando a salvação daquela pessoa. Quantas noites de oração, quantas noites de humilhação na presença de Deus, quantos anos jejuando e orando e dizendo: Deus, salva aquela pessoa. Quem sabe é para você que Deus está direcionando essa palavra, dizendo: você orou, você se humilhou, você esperou, agora está chegando a hora da minha palavra se cumprir. Está chegando a hora que eu vou salvar aquela pessoa. Está chegando a hora que eu vou libertar aquela pessoa dessa opressão maligna. Quem sabe você esperou por tantos anos esperando, e o motivo de você entrar aqui nos domingos talvez seja esse: clamar ao Senhor cada manhã, buscar ao Senhor cada manhã. Ei, aleluia. É com você mesmo que Deus está falando. É com você mesmo que Deus está direcionando essa palavra. É para você mesmo que Deus está direcionando essa carta. Deus está dizendo: louvado seja Deus, glória a Jesus. O tempo de cantar está chegando na sua vida. O tempo de cantar está chegando na sua vida. Se você crê, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aquilo que você apresentou em oração com lágrimas, aquilo que você clamou a Deus com súplicas e lágrimas, está chegando a hora. Está chegando a hora. Está chegando a hora.
Lembra de Ana? Ana clamou a Deus e todos os anos ia para o templo. E quando chegava lá, ela aproveitava a oportunidade da melhor forma. Ia chorar na presença de Deus. Até o dia que Deus se lembrou de Ana. Até o dia que Deus virou o cativeiro de Ana. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei o que você está esperando da parte de Deus. Eu não sei, louvado seja Deus, porque eu vejo uma coisa só. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. Eu vejo Ana, meus irmãos, ali ajoelhada, quem sabe, direcionando uma carta a Deus, a sua súplica, direcionando uma carta a Deus em oração. Aleluia. E ali o sacerdote ali vai chegar e dizer: mulher, não tenha por ti embriagada. Ela vai dizer: eu não estou embriagada, eu não bebo vinho nem bebida forte, eu estou angustiada e derramando as minhas súplicas aos pés dele, eu estou direcionando a minha carta a ele. Aí naquele exato momento, louvado seja Deus, por um momento aquele sacerdote vai estar lúcido novamente e vai dizer: mulher, seja feito como tu pediste, mulher, vai em paz, mulher, porque o Senhor já lembrou de você, mulher. Oh, aleluia. Ele estava direcionando a sua carta a Deus, mas quando ele está ali, aleluia, Deus leva o sacerdote para se atentar a ela, orando, chorando e se humilhando na presença de Deus, até que chegou a hora de o próprio Deus direcionar uma carta a ela, dizendo: eu me lembrei de você, mulher, eu me lembrei de ti, mulher. Aleluia. E eu vou encerrar com o versículo 11 agora, meus irmãos. O versículo 11 vai dizer assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, pensamentos de paz e não pensamentos de guerra, para vos dar os fins que espereis, para vos dar um futuro. Esse versículo fecha a nossa mensagem. Sabe por quê? Porque eu vejo Deus dizendo assim, eu que bem sei o tempo que esse cativeiro deve durar. Eu é que bem sei o tempo que esse cativeiro deve durar. Não são os profetas, os falsos profetas que estão profetizando no meio de vocês que sabem. Eu é que bem sei. Não são os sonhos que vocês estão tendo por causa das vossas ansiedades que sabem. Eu é que bem sei. Não é a ansiedade de vocês que sabem. Sou eu que sei os pensamentos que penso a vosso respeito. É Deus dizendo assim, olha, se é 70 anos, será 70 anos, porque é necessário 70 anos para se cumprir o propósito que eu tenho em vocês. Aleluia, glória a Jesus. E Deus está dizendo, eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, pensamentos de paz. Deus estava dizendo, eu não levei vocês para morrer aí nesse lugar, eu levei vocês aí para um propósito. Eu não tenho pensamentos de guerra, os meus pensamentos são de paz, para vos dar o futuro que vocês estão esperando, aguardando. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glorifique e exalte o nome santo do Senhor. Igreja de Jesus. Aí então vai vir aquele versículo tão conhecido por todos nós. Então invocarei a mim de todo o vosso coração e serei achado de vós, diz o Senhor. Descansa aí nesse cativeiro, continua me buscando de todo o vosso coração e serei achado de vós. Ouvirei as vossas orações e tirarei vocês desse cativeiro, tirarei vocês desse lugar. Receba essa palavra de Deus aos vossos corações nessa manhã. Deixa Deus trabalhar nesse deserto, deixa Deus trabalhar nessa prova que você está atravessando. Mas se você crê que a profecia que Deus entregou aqui nessa manhã, que é chegada a hora de Deus te tirar desse cativeiro, levanta e fica de pé glorificando a Deus, levanta e fica de pé exaltando a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, igreja de Jesus Cristo. Oh, grande Deus e poderoso Pai, igreja, quando vocês estavam levantando, o Espírito de Deus me trouxe uma revelação, e a revelação que Deus estava me entregando era: trarei honra para a vida dessas pessoas que estão perseverando na prova do deserto. Eu virarei
cativeiro dessas pessoas. Aleluias, ó Cordeiro de Deus, ó nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem sabe você sonhou, você projetou em Deus e está demorando tanto segundo as suas vontades, segundo a sua espera. E Deus está dizendo: calma, aleluia, está chegando a hora, está chegando o momento. Eita glórias, eita glórias. Você vai fazer festa, vai. Você vai fazer festa, vai.